Olá, estudantes! Eu sou a professora Juliana, da Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares. Está iniciando a aula de língua portuguesa. Isso! E hoje nós temos um gênero. Sim, é o gênero jornalístico. Dentro desse gênero, nós teremos a característica da entrevista. A entrevista é um tema super fácil, né? Da gente conseguir perceber quais são as características. De cara, nós percebemos que entrevista é um diálogo. Sim, um diálogo entre uma pessoa e outra. Um faz a pergunta e o outro responde. Vamos acompanhar junto a estrutura, então? Entrevista. O gênero textual entrevista. Sim. Característica, então, é um diálogo entre um ou mais entrevistadores e entrevistados. Pode ter a estrutura de pergunta, resposta ou aparecer inserido em notícias, reportagens. Isso. A entrevista, geralmente, ela vai aparecer inserida dentro da reportagem. E o entrevistador? O entrevistador ele é responsável por direcionar essa conversa. Fazendo perguntas, ele inicia e encerra o diálogo. A entrevista ela é um gênero que tem a finalidade de transmitir para o leitor ou telespectador a informação. O entrevistado pode falar de um fato que ele testemunhou, pode até expor conhecimentos especializados ou uma opinião sobre um tema, fazer um relato de uma experiência pessoal, responder a curiosidades sobre a própria vida. No caso, se tratando de um famoso, de uma personalidade. A entrevista é essencialmente oral e requer uma postura adequada, tanto por parte de quem elabora, quanto por parte de quem responde. Portanto, é super importante ter uma preparação prévia. Sim, antes de iniciar a entrevista, o entrevistador deve se preparar. Isso. A elaboração prévia é muito importante. Significa uma preparação que você faz antes de iniciar a entrevista. Vamos acompanhar. A elaboração prévia a respeito do assunto que será discutido é de suma importância, pois o entrevistador precisa dominar o assunto em pauta, de modo a evitar algumas falhas indesejáveis, como também o mesmo deverá se manter totalmente imparcial, na qual a objetividade deverá prevalecer sempre. Agora, neste momento, nós iremos falar sobre a estrutura da entrevista. Sim, como que apresenta uma entrevista? Sim, temos ela dividida em partes. A estrutura, inicialmente, tem um título, uma manchete. Esta é a parte que deverá despertar interesse no interlocutor envolvido, podendo ser uma frase criativa ou uma pergunta interessante. Logo após, temos a apresentação. É o momento em que se apresentam os pontos de maior relevância da entrevista, como também se destaca o perfil do entrevistado, sua experiência profissional e o seu domínio em relação ao assunto abordado. E aí temos a perguntas e respostas. Basicamente, a entrevista propriamente dita, na qual são retratadas as falas de cada um dos envolvidos, envolve algum assunto. Entretanto, há algumas entrevistas que não seguem este padrão, ou seja, umas apresentam um roteiro mais conciso, somente de perguntas e respostas. Outras, ao invés de retratar as falas em seu modo literal, optam por transcrevê-las, usando um discurso indireto. Ou até mesmo, muitas trazem um texto introdutório e mais detalhado, com informações sobre o local, a data e a duração da entrevista. Então vamos lá. Como
produzir uma entrevista? Se liga na dica. Aqui nós vamos deixar um recado importante. Quando você for elaborar a sua entrevista, escrever ou até mesmo fazer uma entrevista com a prática, você deve se informar previamente sobre o assunto, planejar algumas perguntas. Quem você pretende entrevistar? Pense primeiro. A pessoa se sentirá confortável para dar as informações? Ela tem o potencial para trazer os dados interessantes? Conversem com a pessoa antes para saber o seu nome completo, sua idade, o nome da escola onde estudou e o nome da cidade onde se localizava sua profissão. E outros dados que possam ser citados na abertura. Continuando as dicas. Agora sim, na prática. Apresente-se, explique qual é o objetivo da entrevista e justifique a escolha. Sim, e agora aqui nós teremos um momento especial, uma prática. Faremos uma entrevista. Olá, estudantes! Chegou um momento especial da nossa aula. Sim, teremos aqui um momento de entrevista com o Tiago Sena. Tiago, seja bem-vindo. Obrigado. Então, pessoal, neste momento nós teremos um bate-papo com o Tiago. Ele vai contar pra gente algumas experiências com a música e também falar sobre o rap. Não é isso, Tiago? Tudo bem, Tiago? Tudo bem. Então, Tiago, pra gente iniciar, conta pra gente qual escola que você pertence. Atualmente eu estou na Escola Municipal Chico Mendes. Sim, e por quanto tempo que você trabalha com música, Tiago? Olha, no ramo da música eu já estou há quase 15 anos. Mas como professor de música, eu já estou há 8 anos. Fala um pouco pra gente, Tiago, sobre a sua experiência com a música. Em quem você se inspirou? Qual a influência que você recebe? Bem, eu me inspiro em Carlinhos Brau. Por ser um multi-instrumentista, tocar vários tipos de instrumentos, ser produtor, arranjador, e eu me inspiro muito nele. Ah, sim, interessante. Agora vamos falar um pouco, Tiago, sobre o rap. E aí, como que surgiu a ideia de compor o rap? Bem, a ideia surgiu da necessidade de incentivar os alunos da rede municipal para acessar a plataforma e realizar as atividades. Então a gente usou do rap para alertar, chamar a atenção dos alunos para acessar as atividades. Uma mensagem final, né? Uma recomendação, né? Não Isso fica aí. Parado. Muito interessante, Tiago, você está de parabéns, tá? Obrigado. E para encerrar a nossa entrevista, Tiago, nós gostaríamos de ouvir você cantando. Opa, vamos lá. Pode ser? Vamos. Então, ótimo. Vamos mandar um papo reto, tá todo mundo se cuidando. É hora de proteger todos que amamos. Todo mundo está em casa, mas ninguém fica parado. Os estudos continuam, eu também tô conectado. A plataforma tá online, o caderno tá preparado. Faço as atividades e deixo tudo anotado. Logo dou uma revisada em tudo que anotei. Depois eu vou ler um livro e enriquecer meu português. Então, Tiago, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a toda a equipe de língua portuguesa, que juntos, construímos esse rap para incentivar os nossos alunos. Sim, e para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Até breve!